Supremo tem feito um trabalho correto, Diego, de servir de contraponto à destruição institucional que o Bolsonaro tem feito no Brasil. O que ele fez na área ambiental, desmantelar as fiscalizações no IBAMA, no ICMBio, a alterar o conselho do Fundo Ambiental, é uma política de destruição de políticas públicas que foram construídas no Brasil, que têm sido construídas desde a redemocratização em 1985. Então, o Supremo está cumprindo um papel fundamental de ser um órgão de resistência da democracia brasileira. Nesse momento, é importante apoiar o papel que o Supremo está cumprindo no governo Bolsonaro. A gente viu na pandemia que foi a ação do Supremo que freou o ímpeto do Bolsonaro para piorar a resposta à pandemia. Mais gente poderia ter morrido. O Bolsonaro é o principal responsável pelo número de mortes que o Brasil teve na pandemia. Mas não fosse a ação do Supremo, esse número teria sido muito maior. É por isso que o Bolsonaro faz um ataque ao Supremo Tribunal Federal, porque essa instituição, num sistema de freios e contrapesos que existe numa democracia plena, ela está funcionando para controlar esses arroubos autoritários do Bolsonaro, arroubos fascistas. Né? O que ele fez é mudar uma política ambiental de sucesso. O Brasil conseguiu implementar, ao longo dos governos Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, desde a época 92 no Collor, conseguiu implementar a construção de um caminho ambiental correto, melhorou a nossa política ambiental. Vem o governo Bolsonaro e destrói. Começou um pouquinho no governo Temer, vamos dar a César o que é de César. Mas o que o Bolsonaro faz hoje é uma destruição institucional e o Supremo tem sido um freio e é importante que a sociedade civil dê apoio ao Supremo nessa luta contra o Bolsonaro. O caso do Daniel Silveira é emblemático também. É uma forma que o Bolsonaro está tentando encontrar para tentar passar por cima do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Kennedy, e você não acha que também é uma forma dele esconder um pouquinho os problemas reais, inflação, aumento de combustíveis, preços da alimentação, não é? Tá tudo mais caro, né? Esse é o problema real enfrentado por todos nós e, sobretudo, pela camada mais pobre da população, que é uma camada que aumenta cada vez mais e tem seu poder de compra diminuído. E enquanto a gente está debatendo essas questões ideológicas relacionadas à cassação ou não do mandato do deputado Daniel Silveira, indicação ou não dele para comissões da Câmara, muitos brasileiros seguem passando fome, dificuldades. Você está coberto de razão, Diego. O principal problema brasileiro hoje ele reside na economia. A gente viu os dados recentes de inflação. A inflação de alimentos para os mais pobres é muito maior do que a inflação oficial. Isso tem um peso fundamental no humor do eleitorado. O que o Bolsonaro tenta fazer? Ele tenta mudar a agenda do debate eleitoral. E num debate público, numa eleição, se você consegue ditar os temas em debate, consegue ditar a agenda, você leva uma vantagem. Ele conseguiu, com o caso Daniel Silveira, pautar o país para essa discussão. E é um caso importante. Você tem toda a razão quando você fala da questão econômica. E tem um bastidor aqui que eu quero revelar aqui no All News, Diego. O alto comando das Forças Armadas está respaldando o confronto que o Bolsonaro faz com o Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, um grupo de senadores esteve com ministros do Supremo, foram lá o Tasso Gereissati, o Randolfo Rodrigues, o Renan Calheiros, para ver se uma parte do Legislativo apoia o Senado nesse confronto com o Bolsonaro sobre o caso Daniel Silveira. E o alto comando das Forças Armadas, por causa daquela declaração do Roberto Barroso, de que o Bolsonaro estimula as Forças Armadas a contestar a legitimidade eleitoral, o que é verdade, a declaração do Barroso não está errada, mas aquela declaração uniu o alto comando contra o Supremo Tribunal Federal. Então o Bolsonaro está tão livre, leve e solto para fazer os ataques que ele vem fazendo, a cerimônia que ele fez ontem com o Daniel Silveira como herói, vendendo o Daniel Silveira como Tiradentes. O Daniel Silveira é um falso Tiradentes, ele está mais para Joaquim Silvério dos Reis do que para Tiradentes, né? Mas isso está acontecendo porque o alto comando das Forças Armadas está dando respaldo nesse caso do decreto, que é fazer o Supremo engolir ou dar uma resposta mediana. E tem uma divisão lá no tribunal, Diego. Uma parcela acha que tem que responder de uma maneira moderada, manter, por exemplo, o Daniel Oliveira inelegível e aceitar que o Bolsonaro conseguiu mesmo perdoar a pena de prisão do Daniel Silveira. Então, estamos caminhando, o Supremo está emparedado. E é importante que a sociedade brasileira saiba disso. E as Forças Armadas, elas estão atuando no papel de tutela da vida civil, que é ilegítimo numa democracia. A sociedade não pode aceitar isso, e essa atuação das Forças Armadas é que está dando força
para esse discurso golpista do Bolsonaro. É sempre golpista, é recorrente, ele vai e volta, mas ele voltou com uma carga maior e ele está usando a questão do Daniel Silveira porque ele acha que os generais estão ao lado dele, Diego.